superchat. Temos superchat. Duvido. Pra você, essa aqui. Tá em pesos? Alguma chance da TSMC, Taiwan Semicondutores, ir para o Silicon Valley, quer dizer, ir lá para o Vale do Silício? Depois pesquisem aí, já tinha empresa de Taiwan querendo ir para o Arizona, eles têm um plano. Então, assim, você acha que tem alguma chance de abrirem mais empresas nos Estados Unidos Cara, de chip? eu acho que sim, até porque empresas chinesas, tem muitas empresas que estão ainda procurando o processo de listagem para ir para os Estados Unidos, para ter mais acesso. Que esse é o problema dali da bolsa chinesa. Ela é uma bolsa que ela é muito restrita. O que é mais conhecido, que a maioria das pessoas opera, as gestoras, é o que está listado em Hong Kong, que é apenas uma das bolsas. Pega Shenzhen, Shanghai e Hong Kong, é um mercado enorme. Agora, bolsa de Shenzhen e Shanghai é um mercado mais fechado, mais restrito, que é dividido inclusive em dois tipos de emissão. As A-shares, que são emitidas em renminbi, moeda local, e as B-shares, que é da mesma empresa, mas aí emitida em moeda estrangeira. Agora, uma parte do mercado, super restrito, só locais acessam. Quem é estrangeiro para acessar, um monte de certificações e autorização para operar. Isso gera, inclusive, distorção. Da mesma empresa, uma ação classe A e classe B, uma distancia da outra de uma maneira absurda. Você não pode fazer a conversão pelo dólar ali, chegar num... Só se você tivesse autorização para operar as A-shares Ai, e as B-shares que emitidas em moeda estrangeira, até mais facilmente se opera. Mas você teria que ser uma pessoa que tem essas autorizações para poder capturar essa diferença de spread, né? Arbitrar essa diferença. A gente fica com a xepa, então. Fica com a xepa. E isso é interessante, porque até em termos de olhar o que aconteceu com as ações chinesas nesse ano, as que mais caem são as de Hong Kong, as listadas em Hong Kong. Também por conta do perfil de tecnologia, também. Mas são as principais empresas, inclusive as mais lucrativas também, e estão apanhando. Porque pega um pouco do mau humor do Ocidente, que vê o que está acontecendo com a China, e nesse momento está evitando um pouquinho, diminuindo um pouco da alocação. Até o Brasilzão tem recebido um pouco mais de fluxo de investimento, porque nessa história de olhar os pares emergentes, poxa, eu tenho que diminuir um pouco a China, pior? Rússia nem fudendo, pra onde que eu vou colocar? México, África do Sul, o Brasilzão nessa, aquela coisa da menina mais bonita da sala, né? O Brasil tá se tornando ali uma menina... É porque as outras são muito horríveis. Pra caramba, né? Talvez pelo envergamento das outras. O Brasil deveria ser a bola da vez. Né? Deveria, cara, apesar de ter péssimos influenciadores de finanças. Deveria ser a bola da vez, porque, que nem você disse, África do Sul, desemprego, China com problema, Rússia com problema. E um outro ponto também que eu acho que tem muito a ver, o Trump falava da dependência americana de produtos chineses, dependência alemã de gás russo. Os Estados Unidos acabaram sofrendo muito, o Brasil também, né? Com essa falta de produtos durante a pandemia, porque os produtos não chegavam. Sim. Então, acho que eles estão acordando um pouco de que algumas produções precisam ser internas, né? Ou você tem que ter alguma coisa. Não dá pra você não ter nada de produção de chip semicondutor dentro dos Estados Unidos e aí dá um problema, você não... Perfeito. Pode falar. Não, é só pra completar, que eu comecei falando da listagem, inclusive tá tendo treta regulatória dos Estados Unidos exigindo esse nível de disclaimer. Vai depender como a influência da China avança sobre Taiwan também, porque a China tá querendo trazer pra dentro. Se a China cada vez se torna mais influente sobre Taiwan, esse movimento das empresas de Taiwan serem listadas nos Estados Unidos vai ser um pouco freado nesse processo. Mas o que eu vejo, assim, eu acho que a China vai ceder em alguns pontos por conta de ser interessante mesmo, até para captação de recurso, ter um mercado mais acessível. Ou seria outro caminho, tornar as bolsas domésticas mais acessíveis, que eu não sei se é o interesse deles também abrir para operar o mercado doméstico chinês, bolsa de Shenzhen e Shanghai. Então acho que existe a possibilidade sim, mas vai depender de como a influência da China avança no Taiwan. Vocês acham que se o Trump fosse presidente, a gente estaria fazendo esse podcast? Pergunta capciosa. Eu respondi isso num vídeo que eu gravei. Boa. Cara, se você pegar o que aconteceu em Hong Kong, aconteceu, era no governo Trump, né? Então não dá pra, assim, ser muito categórico na resposta. Porque a gente tem um exemplo do que aconteceu. Eu acho que ele é um cara muito mais negociador, muito mais... o cara apertou a mão do Kim Jong-un, sacou? Imagina assim... Mais político raiz, né? Entendeu? É o Temerzão, do cabelo laranja, né? Sim. Então, talvez eu acho que teria ali uma política de acalmar os ânimos, né? Não permitiria, por exemplo, que uma representante tão importante fosse lá fazer uma viagem... Ia falar, fica aqui, caralho. Praticamente oficial, sem, no mínimo, condenar essa viagem. Falar, olha, ela não tá indo representando a nossa opinião. Ela tá indo de férias, foda-se. Mas é a Ucrânia, Pete. Com o Trump lá na Casa Branca, o Putin invadiria a Ucrânia da forma que ele invadiu? Se fosse o Trump na Casa Branca? Assim, o Trump tinha uma relação muito mais estreita, né, com o Putin. Então, é difícil de dizer, assim.
assim, é claro que por ter essa relação mais estreita com Putin, pode ser que... Lembrando que a Ucrânia não é território originalmente russo também. Porque é sempre bom a gente falar, tem que ser justo com a China. O já era nascido, vai. Não, tem que ser justo com a China. Taiwan era um território original ali do povo, aí depois se dividiu, 49 e tal, mas a Ucrânia não tem nada a ver com não, mas tem uma população ali na fronteira, próximo e tal. Ucrânia não é uma desculpinha, né, que eles usam ali de, era ex-república soviética, né? Por essa lógica, então, a Rússia tinha que se expandir e um último ponto de virar... A Ucrânia tinha armas nucleares quando acabou o Império Soviético, a Ucrânia ficou com parte do arsenal, e aí falaram o seguinte, devolve. As armas. A Ucrânia falou, não, porque aí alguém pode me invadir. Aí falaram, não, devolve os Estados Unidos. Devolve que se alguém for te invadir, eu te defendo. Jura? Juro. Então vou devolver. Olha aí, ó. Devolver. Por isso que eu falo, o Brasil deveria ter armas nucleares para proteger o seu território, principalmente a Amazônia. Eu acho que deveria ter, mas me acham maluco, é só olhar o que fizeram com a Ucrânia. Eu já comprei um lança-chamas com bitcoins. Deve chegar em casa hoje. Você tocou num outro ponto importante desses setores, vamos dizer, importantes ali pro Estado, ainda mais nessa tensão que a gente vive hoje no mundo inteiro. Os sovietes, na época da União Soviética, falaram assim, num congresso deles, né? Olha, a gente precisa cuidar de eletrificar o país inteiro, porque isso é poder. Isso é poder. Isso ninguém vai tirar de nós se a gente fizer um investimento maciço nisso. Tanto é que se você pegar a Rússia, ela é toda a questão energética, a questão de transporte, é tudo interligado. Claro que tudo isso foi feito numa época, num regime aqui que, obviamente, a gente condena, mas eles tiveram essa sacada de prever de que isso poderia ser importante num momento conflituoso, porque aí eles não dependeriam de ninguém.